A palavra do Senhor diz assim em Jonas 4:1: Mas isso desagradou extremamente o coração de Jonas, e ele ficou irado. Então Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E então disse o Senhor a Jonas: Faz bem que se ires desta forma, Jonas. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana. Sentou-se debaixo daquela sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu para cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas naquele momento se alegrou em extremo por causa daquela planta. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira, e ela então secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou então com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Faz-te bem que te ires por causa de uma aboboreira, Jonas? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte por conta da aboboreira. E disse então o Senhor: Tiveste você compaixão de uma aboboreira, na qual não trabalhou, nem fez nada para que ela crescesse, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. Eu não hei de ter misericórdia e compaixão da grande cidade de Nínive, o qual estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ali também há muitos animais? É isso que você acha, Jonas? Obrigado, gente. Esse texto, ele me faz refletir, Jean, de uma forma diferente. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas Agostinho, nós estamos vendo aqui um profeta de Deus, um homem de Deus, que ouvia Deus, era, Cleia, dirigido por Deus, era Jussara, a boca de Deus para a nação de Israel. Em um momento de angústia na sua alma, Fátima, a palavra do Senhor diz que ele pede a morte. Nós vemos Michael Jonas entrando em um estado de depressão e de indignação tão grande, que ele pede pelo menos 2 vezes para morrer. Agora, Gi, o que faz este homem pedir a morte por 2 vezes? Qual foi o motivo, Pinho, deste homem ter tamanha indignação na sua alma? Vamos fazer, Alberto, uma rápida avaliação da vida de Jonas? Eu creio que muitos de vocês já conhecem a história de Jonas, mas Jonas, a Bíblia diz no primeiro capítulo do seu livro, no verso 1, que Deus apareceu para Jonas e o levantou como um profeta para pregar arrependimento a uma cidade, Inês, chamada Nínive. Nínive era a capital da Síria, e os assírios, eles foram, Nádia, por muito tempo, opressores da nação de Israel. Por muito tempo eles escravizaram Israel, eles guerrearam contra Israel, mataram muitos dos israelitas, ou seja, eles oprimiram muito a nação de Israel. Quando Deus aparece, Marilda, para Jonas, para conduzi-lo a pregar o arrependimento, Jonas fica indignado, Denise, com aquilo. Ele fala: o quê? Pregar arrependimento para esse povo maldito? Ele falou: não vou não. O que Jonas queria é que Deus mandasse juízo, que Deus mandasse fogo do céu, chuva de saraiva. Jonas queria que Deus destruísse todo aquele povo, e talvez esta foi, Michele, a oração daquele povo de Israel por muito tempo, para que Deus trouxesse a vingança sobre eles. Mas, Domingos, nós precisamos entender
que Deus nunca vai mandar juízo na vida de uma pessoa sem antes dar a oportunidade do arrependimento. A palavra do Senhor diz que se Deus pesar a mão, Priscila, sobre o nosso inimigo, e o nosso coração se alegrar por causa disso, Ele tira a sua mão, para que não venhamos pensar, Kennedy, que Ele está vingando por nossa conta, porque Deus não é um Deus empregado de ninguém, que vai fazer nada porque alguém mandou. Quando Ele trouxer, Cláudia, a sua justiça, é porque de fato é necessário esta justiça. Quem está me entendendo, diga amém. E é exatamente isso que Jonas não queria, Dani. Bom ver vocês aqui. Jonas não queria ver a justiça de Deus sobre aquela nação. Então quando Deus fala para ele, vá até Nínive, pregue contra Nínive, contra o pecado de Nínive, pregue contra a maldade do coração dele, senão eu vou mandar justiça do céu. Jonas desceu para o porto, pegou um barco, mas não pegou um barco em direção a Nínive, pegou um barco em direção a Tarsis, uma região totalmente contrária. Para você ter uma ideia, Adri, como é que foi a decisão de Jonas? É como se Deus tivesse enviado ele para o centro de Curitiba e ele pegasse o ônibus para Bocaiúva do Sul. Totalmente contrário, sim ou não? Porque ele não queria ver juízo, ver misericórdia, ele queria ver juízo. Então conhecemos a história, ele entra no barco e por estar em desobediência com o Senhor, vem uma forte tempestade. Aqui uma grande lição para cada um de nós. Tem gente que está passando tempestade e fica perguntando, Deus, por que a tempestade? Será que não é porque você tem vivido em desobediência? A desobediência atrai tempestade. A tempestade, Valdir, começou a bater tão forte contra aquele barco que a Bíblia diz que o barco estava afundando. Os marinheiros, Augusto, ficam desesperados por conta daquilo. Então a palavra do Senhor diz que eles começam a aliviar o peso do barco, mas o barco continuava no processo de afundamento, podemos dizer assim, Márcio. Então eles encontram Jonas dormindo lá no porão do barco e perguntam, você não tem medo do que está acontecendo? Ele falou, não, eu sei que isso é Deus porque eu desobedeci. E aí, pastor Alex, a história já conhecemos, aqueles homens lançam Jonas fora do barco, no instante que Jonas é tirado do barco, a tempestade acalma. Talvez você está passando por tempestade, não é porque você desobedeceu, talvez você está andando com desobediente. E se você andar com desobediente, você também vai ter o seu barco na probabilidade de vir afundar. Você tem que tirar os desobedientes do teu caminho. Amém, queridos? Se é marido ou mulher, não é para divorciar não, tá? Porque tem gente que pega a palavra e fala, aí, ó, o pastor falou, vou te largar, né? Por favor, arruma essa coisa, é as amizades, né? Então Jonas é lançado fora do barco. A Bíblia diz que um grande peixe veio, Águida, e o engoliu. Acredita-se, claro, que foi uma baleia. E 3 dias Jonas ficou sendo tratado por Deus, Jubanski. Ali Deus confrontando Jonas, até que Jonas tomou a decisão de obedecer a Deus. Então Ezequiel, a Bíblia diz que aquele peixe levou Jonas para as praias de Nínive. Lá ele foi vomitado. E depois de todo esse processo, ele então começa a pregar o arrependimento para aquele povo. Eu fico imaginando que Jonas não estava muito contente, e por não estar muito contente, Sandro, um serviço que era para fazer em 40 dias, ele fez em 3 dias, creio. Em 3 dias ele pregou o arrependimento para toda aquela cidade. Com certeza ele foi muito objetivo e talvez até superficial, Rony. Mas você tem que entender que quem gera o arrependimento não é homem, mas é Deus. Em 3 dias aquela nação entendeu o juízo de Deus e eles se arrependeram. E a Bíblia diz que os líderes e todos os homens daquela cidade, Davi, rasgaram as suas roupas, se vestiram de saco em sinal de humilhação, colocaram cinzas em suas cabeças, colocaram cinzas sobre a cabeça até dos animais, mostrando de fato que eles queriam viver esse arrependimento, e foi um tempo de avivamento sobre aquela cidade. Porque avivamento não é só o mover do Espírito Santo, o avivamento é o arrependimento, e o arrependimento gera o mover do Espírito Santo, amém, queridos? Tem muita gente que o cara quer viver no reteté, mas ele não quer deixar o pecado, ele só quer movimento, não quer arrependimento. Mas aquele povo viveu arrependimento, e quando eles passaram pelo processo do arrependimento, quando eles entenderam o recado de Deus, Gabi, Jonas ficou indignado. Agora volta comigo no texto que nós lemos. Jonas 4:1. Jonas 4:1. A primeira parte do texto, Rafael, diz assim: mas isso desagradou Jonas extremamente, e ele ficou irado. O que desagradou, pastor Henrique, Jonas extremamente? O que gerou tanta ira no coração de Jonas? O arrependimento do povo.
Você consegue entender um homem que falava, Vanessa, por Deus? Ele era a boca de Deus, um homem que era sacerdote, um homem que era instrumento de Deus. Agora, ele está indignado, Neinha, porque Deus ia salvar um povo? Que coração malvado de Jonas, sim ou não? Que profetinha mais sem graça, é verdade ou não é? Ele ficou indignado, e a palavra do Senhor diz que quando ele viu o arrependimento, ele falou: Deus, esta foi sempre o meu temor, eu preveni, eu sabia, por isso que eu fugi para Tarso, porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Ele estava dizendo para Deus: eu queria que esse povo morresse tudo, eu queria ver esse povo sendo destruído, é por isso que eu não queria pregar. E quando ele viu a misericórdia de Deus manifestando sobre aquele povo, a graça de Deus manifestando sobre aquele povo, ele sentou, a Bíblia diz que ao oriente da cidade, talvez esperando ainda que Deus mudasse de ideia, e Deus não mudou de ideia, então ele pediu a morte. Você está entendendo? Um profeta, um homem de Deus, pediu a morte porque Deus teve misericórdia de 120 mil homens. A cidade de mais ou menos 280 mil pessoas, nessa época não se contava mulheres e crianças. Esse homem pediu a morte porque Deus não acabou com as mulheres, com os idosos, com os bebês de colo, com os que eram amamentados. Esse homem pediu a morte porque Deus não matou aqueles que ele queria ver morto. O que faltou no coração de Jonas? Amor. Sim ou não? Pois infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias, Talita, o amor de muitos esfriaria. E nós às vezes estamos sendo esta geração de Jonas. Mateus capítulo 12, verso 38, os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: nos dá um sinal que você de fato é o Messias. Nos dê um sinal. Nós queremos ver se de fato você é aquele que Deus mandou para trazer salvação ao nosso povo. E Deus, conhecendo o coração daqueles fariseus, Deus diz assim, aliás, Jesus diz assim: o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Forte isso, né, Edson? O sinal de Jonas. E eles ficaram sem entender qual que era o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é o sinal de uma geração que não ama pessoas. O pior, sabe o que é? É que Jonas, ele ficou indignado porque Deus salvou 120 mil homens, 280 mil pessoas. Mas chorou quando uma boboreira morreu. Vocês leram o texto comigo aqui, sim ou não? Ele ficou debaixo de uma sombra, esperando Deus matar todo mundo. Deus não matou, ele pediu a morte. Então Deus mandou uma boboreira, uma planta com folhas grandes, crescer perto dele. Pelo milagre de Deus, ela cresceu muito em um dia só, fez sombra, ele ficou feliz por causa daquela boboreira. E a Bíblia diz que no outro dia, Deus, querendo ensinar algo ao coração de Jonas, Vanessa, Deus manda um verme, aquele verme mata a boboreira. E quando a boboreira morreu, aí Jonas pediu a morte. Olha o nível da indignação dele. Ele pede a morte, primeiro porque Deus não matou aquele povo, e depois porque Deus matou a boboreira. Ou seja, o coração de Jonas estava mais preocupado com uma boboreira do que com pessoas. Quem está entendendo, diga amém. E esta é a geração que nós vivemos hoje, infelizmente. É a geração, Marcelo, de homens e mulheres que amam mais coisas do que pessoas. Mas João, o problema não é nós amarmos talvez os que nós não conhecemos, como Jonas não conhecia aquele povo. O problema, sabe o que é, Wilzinho? É que nós vivemos uma geração, acho que pior do que Jonas. É que nós não amamos os que estão dentro da nossa casa. Nós dizemos que amamos, mas não amamos. Porque quando nós começarmos a avaliar as nossas atitudes, nós vamos descobrir que na verdade nós estamos nos enganando. A primeira lição que eu tiro, Alessandro, desse texto, é que existem muitas pessoas vivendo como Jonas, amando mais coisas do que gente. São muitos. Avalie o seu coração. Pastor, não, pastor, eu amo a minha casa. Então me diga, nos últimos 6 meses, quantas vezes você chorou para que Deus viesse te abençoar financeiramente? Quantas vezes você chorou por uma promoção no seu trabalho? Quantas vezes você chorou para que Deus te desse uma casa? Quantas vezes você chorou para que Deus abrisse uma porta? Quantas vezes você chorou para que Deus te desse a oportunidade de ser promovido? Não me responda, responda para você. Quantas vezes nós choramos porque queríamos algo que ainda Deus não tinha nos dado?
Agora vamos mudar? Nesse mesmo período, quantas vezes você chorou pelos seus filhos? Quantas vezes você chorou pelos seus filhos para que Deus viesse trazer transformação na vida dos seus filhos? Quantas vezes você chorou para clamar por Deus pela sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos? Eu não estou dizendo daquele cara que passa na rua e xinga a igreja porque ele não conhece e acaba zombando. Eu não estou falando daquele vizinho endemoniado que parece que só para te oprimir, ele começa a tocar o funk 7:30 da manhã no domingo só para tirar você do seu sono. Eu estou dizendo que falta para a gente talvez amor dentro da nossa casa. Nós valorizamos mais coisas do que pessoas. Posso te provar isso? Quanto tempo você passa com a sua família de fato no seu dia? Nosso dia, Jefferson, é de 24 horas. No mínimo devemos dormir entre 6 a 8 horas. Vamos deixar pela média de 8 horas. Sobram quantas horas depois? Ô gente, cadê vocês, o povo da matemática? Quantas horas? 16 horas. Trabalhamos no mínimo 8 horas. Sim ou não? Nos sobram mais quantas? 8 horas. Entre ir para o trabalho, voltar do trabalho, entre uma a 2 horas, depende de como você vai e onde você trabalha. Vamos deixar uma média aí de 1h30. Então, sobrando agora 8 menos 1h30, 6h30. Dessas 6h30, o que nós fazemos? Academia, não estou dizendo que você não tem que fazer, é importante. Faculdade, MBA. O que você faz? Dessas 6 horas que sobram, quanto tempo você passa com seus filhos? Dessas 6 horas que sobram, quanto tempo você passa com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com a sua família? Avalia comigo. E aí eu te pergunto de novo, por que trabalhamos tanto? Será que não é porque o nosso coração está mais nas aboboreiras do que na família? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar não, a Bíblia diz, ó preguiçoso, vai ter com a formiga. Eu estou dizendo que talvez nós estamos dando muito mais tempo para aquilo que gera conquista para nós, do que de fato aquilo que é importante para as nossas vidas. Quem está me entendendo, diga amém. Será que nós não estamos amando mais as coisas do que a nossa própria casa? Nós vivemos em um tempo onde nós colocamos os nossos filhos na creche com 2 anos de idade, porque nós temos que trabalhar. Nós largamos uma criança das 7:30 da manhã às 19:30 e às vezes esquecemos eles lá ainda. Eu tinha uma escola infantil, está aqui a pastora Neia. Quantas vezes, pastora Neia, ela era uma das nossos profissionais da escola, quantas vezes os pais esqueceram os filhos na escola? Você ligar 8 horas da noite e falar, pai, seu filho está aqui ainda chorando. Ele falou, mas o vô não foi buscar? Não. Rapaz, esqueci que era meu dia hoje. Nós conseguimos levantar 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira para fazer uma academia. Não estou dizendo que é ruim. Mas nós não conseguimos no sábado levantar 8 horas da manhã para passear com os nossos filhos. Nós conseguimos fazer 2 horas extras por dia para aumentar o salário. Mas nós não conseguimos ficar 30 minutos sentado com a nossa esposa ou com o esposo, conversando, jogando talvez até conversa fora. E eu pergunto, será que nós não estamos amando mais as aboboreiras do que as pessoas? Pastor, eu sou contra o que você está falando. Amados, eu creio que tudo tem o seu tempo e a Bíblia diz isso. O problema é que nós estamos tirando o tempo da nossa família para outras coisas. Nunca se viu gente tão doente como vemos nos dias de hoje. Em um congresso que aconteceu em Toronto, Canadá, o ano passado, de psiquiatria, apresentou-se, um psiquiatra americano apresentou um estudo dizendo que 70% da população mundial hoje está doente emocionalmente. Apenas 30% são sãs. Agora, por que, João, que nós vemos 70% de cada 10 pessoas no mundo? Não estou dizendo no Brasil, é no mundo. A cada 10 pessoas, 7 estão doentes emocionalmente, porque não tem tempo de família, porque não tem convívio, porque não tem relacionamento. Pastor Eurípides Mendes veio pregar aqui na igreja algum tempo atrás, acho que todos conhecem, sim ou não? E ele falou uma vez, e eu guardei muito isso. Ele diz assim,
a próxima geração vai ser a geração que mais vai ter idosos nos asilos. Ele falou, daqui 20 anos, vai faltar asilo para tanto idoso que vai estar disponível para ser colocado lá. E ele falou, sabe por quê? Porque a geração de hoje, a de 10 anos para cá, até hoje, ela não tem dado atenção para os seus filhos, não tem dado afeto para os seus filhos, não tem dado cuidado para os seus filhos, não tem estado com os seus filhos, não tem ensinado os seus filhos a estarem juntos. É muito mais fácil entregar um aparelho desse daqui para um moleque e falar, vai jogar porque eu preciso fazer alguma coisa. E o que ele quer fazer é ficar assim no Facebook. Ó. Hã? Só isso aqui. Ele falou, e esses mesmos filhos que há 10 anos não conseguiram aprender a estar com o pai, daqui 20, 30, 40 anos não vão querer ficar com os pais. E eu falei isso pela manhã hoje, a Jacira estava aqui no culto, a mãe do Cleiton, e ela falou, pastor, eu trabalho no asilo. E ela falou, não precisa esperar 40 anos, são 57 idosos. Ela falou, pelo menos tem uns 20 que estão lá, que os filhos nunca aparecem. Você deixa seu filho hoje sozinho, amanhã quem vai deixar você sozinho vai ser ele. E Samitiba, um psiquiatra, analista de comportamento humano que trabalha com família, alguém já leu algum livro do Samitiba? Já viu? O cara é um espetáculo. Se você quer ler sobre família, compra os livros dele. Eu não encontrei nenhum vídeo dele na internet, mas os livros dele são espetaculares. E Samitiba diz uma coisa. O problema da geração de hoje, de pais de hoje, é que eles estão preocupados em conquistar um espaço social. Eles querem ser reconhecidos socialmente, então eles precisam de um carro melhor, eles precisam de uma casa melhor, eles precisam de uma posição legal no trabalho, eles precisam apresentar nas redes sociais que eles são bem-sucedidos. Ele dizia, eles não estão preocupados em conquistar um espaço no coração dos seus filhos. Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje, inclusive dentro da igreja, Fernanda? Nós estamos pegando todos os valores morais, a referência, o tempo, a atenção, o que constrói o indivíduo de fato sadio, e nós estamos sacrificando no altar da realização pessoal. Por que eu faço academia? Porque eu preciso estar bem. Por que eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia? Porque eu preciso ganhar mais. É válido você querer dar o melhor para o seu filho? Claro que sim. Até porque talvez, Josmar, muitos de nós não tivemos. Então, por nós não termos no passado, nós queremos, Edson, oferecer mais para eles. Sim ou não? Meu irmão, hoje nós temos pessoas que ganham R$1.500 de salário que compram uma boneca de Baby Alive de 500 para a filha, Ivan. É verdade ou não é, gente? Tem gente que o cara ganha R$3.000 de salário, mas paga uma festa num buffet de R$7.500. Eu não estou condenando quem faz isso. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por 2 motivos. Número 1, nós queremos dar para eles o que nós não tivemos. Meu irmão, na época, você ter uma festa, na minha época pelo menos, você ter uma festa de criança na garagem da sua casa, com a música da Xuxa. Hoje vai ter uma festa, Mole Guaraná, nananana. Boa essa, hein, Jefferson? Pegar no seu pé. Era uma loucura, era ou não é? O ápice da festa era cantar a música do He-Man. Hoje, meu irmão, o cara gasta 7, 8, 10 mil reais. Número 1, porque ele quer dar o que ele não teve. Número 2, ele quer compensar a ausência. Ele fica tanto tempo fora de casa, daí ele traz um tablet de R$3.000 e fala, toma filho, papai fica o dia inteiro, a noite inteira fora de casa, mas é para trazer isso aqui para você. Esses são os valores que os nossos filhos têm hoje. Homens e mulheres que ficam fora de casa tanto tempo, e para poder compensar essa ausência no casamento, aí querem fazer viagens, onde ele fica 3 dias com a esposa, depois ele fica mais 3 anos. Encontrando a esposa fim de semana, talvez. Sabe o que nós encontramos hoje, Marilda? Uma geração de homens e mulheres que só se beijam na boca quando é o avivamento. E se o avivamento for de 15 em 15 dias, só beija na boca nesse dia. Tem gente que já esqueceu. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu acho que meu marido esqueceu como é que me beija. Por quê? Porque não ama. Porque não prioriza. Falta prioridades. Nós estamos amando mais as aboboreiras
do que as pessoas. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Tá bom aí ou tá doendo? Judia, né? Terminou o culto hoje, o irmão falou para mim, pastor, para que bater tanto? Ele falou, tira a fivela do cinto quando for. Eu falei, não sou eu, é Deus. Abra lá e ouça aqui, porque às vezes você acha que eu sou o cara. Você fala assim, não, o cara é o cara para ficar falando isso. Deixa eu contar um testemunho meu dessa semana e o que me fez. E o que Deus me conduziu, Patrícia, a compartilhar essa palavra com vocês. Abra lá, mas não lê. Terça-feira saí só com o Fernando. Eu e o Fernando, meu mais velho. E aí eu estou no carro com ele, Durango ainda, né? Andando devagarzinho na pista do velho. Sabe que tem a pista do velho, né? Eu ali, né? 40 por hora, andando assim, sem fazer muito movimento. E aí falei pro Fernando, filho, o aniversário dele em agosto. Eu falei para ele, filho, o que você gostaria de ter que deixaria o seu coração muito alegre? O que eu poderia dar para você que ia deixar você muito feliz, muito contente com o papai, que ia fazer você ter uma vida plena? Ele falou, o que é plena? Eu falei, você ficar legal, você curtir. Aí ele colocou a mãozinha dele na boca assim, falou, mais tempo para brincar comigo. A minha vontade é de parar o carro, estava pertinho da van, sabe a van ali do Bacaxiri? Minha vontade é de parar o carro no meio da pista, sair correndo e me esconder no bueiro. Então não acho que eu estou pregando para você porque eu sou o bambambam, não. É porque eu apanhei primeiro. Só que você está ouvindo isso de um cara que tem todos os sábados o dia da família. Meu irmão, você me ligar, para você me tirar no dia de sábado, é só para velório. Só. Sábado é deles. É difícil você conseguir alguma coisa comigo no sábado. É para eles. Você está falando de um cara que tem uma vez por mês o dia dos homens. É eu e os 3. Você está falando de um cara que faz questão de pelo menos 3 vezes por semana levá-los e buscá-los na escola, que é um tempo que a gente tem junto. Você não está ouvindo de um cara que é ausente em casa. Mas mesmo tentando fazer tudo isso que eu faço, um menino de 9 anos de idade falou, eu gostaria de ter mais tempo para brincar com você. Quando o Mateus tinha 4 anos de idade, eu perguntava para ele, filho, você ama mais o pai ou a avó? Ele falava, a avó. Eu falava, porque a avó dorme com ele todos os dias. Eu falei, você ama mais o pai ou a mãe? A mãe. Eu falei, você ama mais o pai ou o tio Rafa? O tio Rafa. Eu falei, meu Deus, o tio Rafa morava em Mafra. Eu falei, eu vou ganhar uma. Eu falei, filho, você ama mais o pai ou o pardalzinho que está lá na rua? Ele olhou e falou, o pardalzinho. Isso me deu uma raiva, Juscelia. Eu falei, esse moleque não me ama. E o que eu comecei a fazer? Afastar ele de mim. Aí eu tinha 2 que me amavam demais. O André, quando eu falava assim, você ama mais o pai? O André falava, o pai, o pai. Eu falava, tá vendo? Aprende com o teu irmão, miserável. E aí caiu a minha ficha. Que o meu problema com o Mateus era a ausência. Como eu tinha 2 que supriam, eu dava mais atenção para os 2 e não dava atenção para ele. E um dia, hoje pela manhã eu estava contando e não lembrei. Um dia eu estava numa ministração de um pastor chamado Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Minas Gerais, uma igreja, mega igreja, ele estava ministrando, e depois da ministração fui conversar com ele, e ele falou, deixa eu ver, eu estava conversando, falei que tinha gêmeos, ele falou, deixa eu ver a foto da família. Aí eu mostrei a foto da família, ele pegou a foto, olhou e falou, que legal teus meninos, eram pequenininhos ainda. E ele falou, quem é quem aqui? Um pastor muito simpático. Eu falei, esse aqui é o André, esse aqui é o Fernando e esse aqui é o meu encrenca. Ele falou, encrenca? Eu falei, o Mateus é o meu encrenca. Ele falou, por que encrenca? É um apelido que eu dei para ele, porque eu só chamava ele de encrenca. Eu chegava perto dele, ele chorava, ele resmungava, ele não queria ficar comigo. Aquele pastor me deu um esculhambo, irmão. Ele falou, nunca mais diga que seu filho é uma encrenca. Porque se você declarar que o seu filho é uma encrenca, ele vai ser uma encrenca. Ele falou, se você profetizar que seu filho é uma encrenca, ele vai ser encrenca na tua vida pro resto da sua vida. Ele falou, eu não estou dizendo isso para te exortar, ele estou dizendo porque eu falava isso de um filho meu. Algo muito parecido. E esse menino, quando ele fez 18 anos, dos 18 aos 21, ele foi o cara que mais me deu problema. Ele engravidou namorada, ele usou drogas, ele foi para o crime, ele foi uma encrenca mesmo porque eu profetizei. Ele falou, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Traga o seu filho para perto de você. E aí eu tomei uma posição aquele dia. Eu falei, eu quero que meu filho seja homem de caráter, eu quero que ele seja homem, até porque até nisso a gente corre o risco. Se você não ficar com o seu filho, até a masculinidade ele perde.
Eu falei, eu quero que ele seja homem. E eu comecei a derramar meu coração. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. Quando o filho se afasta de você, é você, pai, que tem que ir atrás dele. Não é ele que vem atrás de você. Porque ele é imaturo, ele é inseguro, ele não tem responsabilidade, ele não tem direção. Quem dá direção é você. Amém, queridos? Ah, porque meus filhos não ligam para mim, então começa a ligar para eles. Não, mas que meus filhos, eles não me dão atenção, então dê atenção para eles. E eu comecei a dar atenção, eu comecei a dar atenção, eu comecei a dar amor, eu comecei a dar cuidado, eu comecei a dar direção. Tudo que eu ia fazer, o Mateus, ele era a minha prioridade. Os irmãos começaram a ficar até com ciúmes, mas eu falava, filhos, o pai está ganhando o coração do Mateus. Eu derramei o meu coração para o Mateus. Esse dia eu perguntei para ele, Mateus, o que você quer ser na vida? Ele falou, eu quero ser pastor igual você. E eu quero cuidar de dinheiro igual você, porque eu sou economista, ele acha que economista cuida de dinheiro, né? Ele falou, eu quero ser economista igual você. Eu chorei naquela hora. Ele falou para mim, esses dias, pastor, pai, quanto que você ganha por uma palestra? Vamos imaginar que fosse R$1.000 por uma palestra de 8 horas. Aí ele fez as contas assim, falou assim, só hipoteticamente. Ele falou para mim, então você ganha R$30.000 por mês? Eu falei, por quê? Ele falou, se você pegar R$1.000 durante 30 dias, são 30 mil. Eu falei, eu quero ser esse negócio que o senhor é também. Além de cuidar de dinheiro, eu quero ser palestrante. Eu falei, vai nesse caminho, filho, que está certo. Mas o pai não ganha isso não, é uma por semana que o pai faz, né? Mas eu ganhei o coração dele. Hoje, ele olha para mim e diz assim, você é a minha referência. Mas não foi ele que veio correndo atrás de mim, eu fui atrás dele. Olha o que diz o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a sua fé e é pior do que um... Se você não cuidar da sua casa, se você não cuidar da sua família, você é pior do que um descrente. Sabe o que é um descrente? É um ímpio. Esse é o cara. Deus está dizendo, se você negar, se você não cuidar da sua casa, você é pior do que um ímpio. E como que nós cuidamos da nossa casa? Esse é o segundo ponto. O amor, ele é gerado para que, como? Quando nós investimos tempo, cuidado e atenção. Se você está escrevendo, anota lá. Como que eu mostro amor? Não é por palavras. Amor eu mostro com tempo, atenção e cuidado. Você quer mostrar que você ama a sua esposa? Investe tempo nela. 83% das mulheres reclamam de falta de carinho no seu casamento. Quando o homem ouve isso, ele pensa que é carícia. E o irmão já quer logo avivamento, já fica doidinho. Aleluia. Não, meu irmão, é carinho, atenção. Sabe o que mulher quer que a gente faça? Ela quer que você chegue em casa e você conte para ela tudo o que você fez no seu dia. E depois ela quer contar tudo o que ela fez no dela. Aleluia. É tempo. Ela quer tempo. Sabe o que os teus filhos querem? Ele não quer o iPhone 8. Se você der, ele aceita. Ele quer você. Aí como você não está, aí ele aceita a compensação do iPhone 8. É isso. Tempo, cuidado e atenção. Meus 17, 18 anos, o Caetano Veloso fez um sucesso muito grande com uma música chamada Sozinho. E o refrão da música, não sei se era o refrão, dizia assim, quando a gente ama, é claro que a gente... Olha, o bando de crente sabe tudo, né? Uma loucura. E o pastor pega a galera ainda, né? Eu tô brincando, é uma música que não tem como, né? Até porque essa música é um chiclete, é ou não é? Você vai esquecer uma coisa apenas e vai começar a sair daqui lembrando. É uma desgraça, isso é um chiclete na cabeça da gente. Eu não aceito, não gosto muito da filosofia de Caetano Veloso. Algumas coisas que ele fala e faz não me agradam. Não sei se foi ele que escreveu a letra ou não, mas é uma grande verdade, Bia. É do Tim Maia essa música? Ah, Marcelão sabe tudo, né? Peninha, Tim Maia. Eu não conheço Peninha mesmo, então pode ter pena, pode não ter. Tá na boa. Obrigado, Samuca. Tá sabendo demais, hein, Vaso? O Marcelo é da área, você não. Olha lá, hein? Brincadeira, é músico. O que eu tenho? Ele é ligeiro demais, né? Mas o Peninha, quando escreveu essa música, ele escreveu com muita propriedade.
quando a gente ama, é claro que a gente, se não está cuidando, não ama. Se não está cuidando, não ama. Se não existe tempo, não ama. Se não existe atenção, não ama. Discurso, hipocrisia. 70% das pessoas no mundo doentes emocionalmente, sabe por quê? Porque falta atenção, cuidado e tempo. E quando a gente fala de pais, quanto tempo você fica sem ver seus pais? Tem gente que fica semanas, tem outros que ficam meses. Quanto tempo faz que você não vê seus irmãos, você que já está casado? Ah, pastor, agora cada um tem sua família. Estamos amando mais as aboboreiras do que as pessoas. E o pior são as pessoas de dentro da nossa casa. Quanto tempo você tem dado para sua família? Pensa comigo. Não precisa me dizer. Diz para você mesmo. Das suas 24 horas. Quanto tempo por dia você investe só com seus filhos, sem celular, sem Netflix, sem nada, só você e eles? Aí a gente não sabe por que nós estamos perdendo eles para as drogas, para o homossexualismo. Por que nós estamos perdendo eles para a criminalidade. 80% da população carcerária tem entre 18 e 24 anos de idade. E a grande maioria deles não é por falta de condição financeira, é por falta de tempo. Falta de atenção dos seus pais. E para a gente poder encerrar, por que tudo isso acontece? Porque nós queremos autorrealização. Nós queremos mais e não entendemos que tudo que a gente precisa, a gente tem. Teu maior patrimônio não é o teu carro, não é a tua casa no condomínio fechado, não é o teu salário, não é a tua formação, e não sou nada contra isso, você ter uma boa formação, eu não sou contra você ter um bom carro, eu não sou contra você ter a tua casa, eu só quero perguntar, Elaine, a que preço? Qual é o preço de tudo isso? Eu converso com gente todos os dias, eu aconselho gente todos os dias. E uma das coisas, Elvis, mais tristes que eu ouço no aconselhamento é quando uma pessoa diz assim: eu não chamo meu pai de pai porque ele não foi pai. Eu chamo ele pelo nome, porque esse ele é para mim um estranho. Mas sabe qual que é o problema, Eloir? Que a maioria daqueles que não tiveram atenção de pai estão cometendo o mesmo erro com seus filhos. Não estou dizendo que você pediu em conta do seu trabalho, querido, para você cuidar dos filhos, não. Sabe qual que é a ideia natural, Edinho? É que você estude, faça seu colegial até os seus 17 anos, até os 18 você passe no vestibular, até os 24, no máximo, você conclua seus estudos, e aí com 25 anos você case. Mas sabe o que nós fizemos? Tudo errado. Quando a gente tinha que estar estudando, a gente estava namorando. Quando a gente tinha que estar fazendo vestibular, a gente estava transando. Desculpa falar, mas é verdade. Quando a gente tinha que estar indo para a faculdade, a gente estava parindo filho. E aí a gente não estudou direito, a gente não fez nada direito. Fui muito duro agora, amor? Ela me olhou com a cara assim, acho que eu peguei pesado. E aí depois dos 30, aí a gente foi estudar. Só que daí nossos filhos estão em casa, sendo cuidados pela babá, pela avó ou pela creche. Que princípio teu filho vai ter se é a menina da creche que educa ele? Que valor ele vai ter? A geração que está vindo aí, gente, é uma geração vazia. Você que é pai de crianças com mais de 4 anos, até 12, 13 anos, eu pergunto, quem é a referência do seu filho? Qual é a linguagem deles? Sabe quem são esses caras? YouTubers. Já parou para assistir o que esses YouTubers estão ensinando para os nossos filhos? Eles estão ensinando a serem vazios. Um filósofo francês chamado Gleine, e eu não lembro o sobrenome aqui, ele diz uma coisa no seu livro. Ele diz: essa geração que está vindo do século 21 é a geração mais vazia que existe. E por que eles são vazios, Márcio? Porque nós não estamos preenchendo o vazio com o tempo. Muitos de nós crescemos, baixa para mim só um pouquinho o teclado. Muitos de nós crescemos em volta de um fogão a lenha,
andando de chinela havaiana azul e branca, calça rasgada, blusa de lã que já tinha vindo do pai. Mas todos os dias a gente sentava em volta do fogão a lenha, e a nossa tela quente era o nosso pai contar como é que ele fugia do lobo na roça, como é que ele pegava uma galinha ou como matava um porco. Muitos de nós talvez ouvimos isso, sim ou não? Hoje nossos filhos nem à mesa sentam com a gente. Hoje, se você começar a contar as histórias do teu passado, teus filhos falam: nossa, pai, que chato, que vida sem graça. E por que eles estão assim? Porque nós não ensinamos eles. Nós, infelizmente, estamos sendo Jonas, mais preocupados com as aboboreiras do que com as pessoas que devem ser importantes. Eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, curvar